Bom, agora, pessoal, a gente fala aí da questão número 5 da lista, né? Nessa questão que aparece aí, imagino que você leu, né, a questão com calma, como a gente combinou, leu o enunciado, entendeu. Então são aqueles três estágios, né? Entender o contexto, o que está acontecendo, uma carga, vem para o Brasil, a gente quer botar um seguro nessa carga, né? Então esses são elementos do contexto, né? Depois focar como segundo degrau na pergunta que é feita. Ó, qual das propostas envolve um custo final menor? Então essa é a pergunta foco da questão, do enunciado, né? Então eu quero saber o custo final para comparar. Sim, qual delas tem um custo final menor, tá? E como terceira preocupação nossa é entender os dados disponíveis e principalmente os campos da minha tabela, tá? Então basicamente a preocupação aqui é a gente preencher quanto, né, a cotação, o valor cobrado por cada seguradora aqui, ó, da primeira até a décima, para justamente gerar aquele custo final menor, ok? Então esse é o resumo da história. Entender o enredo, entender com clareza a pergunta que é colocada, né? A pergunta focal, geralmente um verbo, né? Ou alguma instrução como essa, qual das propostas, calcule o valor final, né? Certo? E como terceira situação, calcular, entender a lógica de preenchimento, o que quer dizer cada célula ser preenchida aqui, tá? Bom, então os dados estão aqui, perceba que cada seguradora tem uma política de formação de preço diferente, né? Algumas têm preço fixo, outras não, algumas cobram 3%, algumas 4% ou até mais que isso, né? E o que ele pede é o cálculo, então, do tal do valor do seguro, tá? A rigor, a questão não é difícil de fazer, do ponto de vista do Excel, né? O custo final, então, o que ele seria? A taxa fixa para cada seguradora, mais a tal da alíquota, que é a porcentagem, é a taxa, né? É o percentual, em relação, quer dizer, multiplicado pelo valor de referência, pela base de cálculo, né? Que é igual para todas as seguradoras, óbvio que a carga é a mesma, tá? Então, isso em si já mataria a questão. Ó. É só você dar o Enter aqui e você já pode, inclusive, arrastar a função, né? Ele já faz o cálculo para mim do primeiro até o último. No olho, dá para a gente perceber que o mais barato é esse aqui, tá? No futuro, veremos ferramentas do Excel, ferramentas, né? Que permitem ordenar os valores, colocar em ordem crescente, decrescente, né? Quando for texto, ordem alfabética. Mas aqui hoje estou fazendo olho. Então aqui a gente percebe que a seguradora que vai levar, né, segundo o contrato aqui, vai ser a 9, né, a nona seguradora, pelo preço dela ser menor que as outras, tá? Agora, existe um aprimoramento aqui que é bem relevante para a gente, muito útil, né? Uma reflexão, que é aquela discussão ligada a por que a gente não deve colocar valores, ou não deveria colocar valores por extenso numa tabela, né? E uma das explicações aqui é que não só a gente pode digitar errado, como a gente pode no futuro ter um cálculo de preço muito similar a esse, mas com um valor segurado, um valor de referência diferente, né? E aí então, do que mudar todo o cálculo e tal, a gente só mudaria isso numa célula. Então, de modo geral, a gente prefere criar uma célula acessória, como eu deixei aqui no canto, ó, valor segurado, né? Por quê? Porque eu quero já declarar aqui do teu lado por que a gente vai, né, enfim, preferir clicar no valor que já estava aqui, né, do que fazer ele por extenso, tá? O Excel não reconhece valores dentro de células que misturam texto e valores, como está aqui, então eu vou isolar aquele valor de uma célula isolada, no caso, no meu caso, na posição H80, que aparece aqui, ó, tá? E aí vou fazer a mesma conta igualzinha antes, fixo mais tantos por cento vezes o tal do valor assegurado. Só que agora, quando a gente arrastar a função, vocês vão perceber que a intenção é boa, mas ele faz algumas contas erradas aqui, ó. Tá vendo aqui? O que ele fez na prática, né? Então, quando ele faz algo pela primeira vez, eu vou entender o que ele pensou, porque pode estar errado mesmo, né? Ele entendeu errado a minha intenção. Vamos ver, ó. Eu cliquei duas vezes para ver o que ele pensou. O fixo desceu daqui para cá, que está correto, ele vai descer mesmo. O vermelhinho, que é a alíquota, também desceu, como eu queria, mas o valor segurado era para ficar fixo. E ele entendeu que era para descer, né? Na verdade, a falha está na gente que não comunicou isso para ele com clareza, né? Então, esse cara vermelhinho, esse cara roxo aqui, ó, ele é fixo na minha tabela. Ele é permanentemente na posição H80. Eu até posso arrumar na mão, mas teria que fazer a troca de um por um, que não faz muito sentido, né? É mais fácil marcar isso na primeira célula. Então, olha a minha solução para isso, ó. Eu vou refazer a conta agora do modo correto, clicando aqui, colocando vezes, né? E tomando cuidado agora de deixar esse cara travado. Eu vou sinalizar para o Excel que esse valor, a posição H80, ela é permanente na minha tabela, né? Então eu vou colocar o cifrãozinho aqui, ó, certo? Esse cifrão, ele vai então sinalizar para o Excel que tanto a coluna H quanto a linha 80
tem que ser fixos na minha conta, né? Então esse cara quer dizer isso, trave a posição H e trave a posição 80, quer dizer, trave toda a célula H80. Ele vai sempre buscar o valor que aparece aqui, ó, tá? E a gente pode agora, feliz da vida, arrastar a função ali para baixo, tá? Ele repete os cálculos corretos e agora com a vantagem de simplesmente clicar num valor, né? Ao invés de você botar por extenso, né? Qual que é a vantagem disso? Se o valor da carga mudar para, sei lá, 5 milhões, né? Vamos inventar um dado hipotético aqui, né? Esse valor, 5 milhões, que a gente corrigiu aqui agora, ao ser redigitado, ó, ele automaticamente com Enter já faz o recálculo de todos os valores, né? Porque a gente havia preferido indexar, né? Citar um valor na célula, ao invés de simplesmente colocar por extenso, tá bom? Ctrl Z para desfazer, para voltar ao gabarito, e aí eu posso marcar esse cara como sendo então um valor menor, tá? Então, fazendo a reflexão final, o que aprendemos na questão, né? Como travar células, usando aquele cifrãozinho que aparece lá. Depois veremos que há atalhos mais rápidos para isso, né? Mas o cifrão é uma boa forma de marcar isso, entender a lógica por trás do instrumento do Excel, né? Agora, principalmente, gente, entender quando. Como é que eu sei que eu devo travar, né? Qual é o indicativo da questão que me mostra isso? Bom, então vale a pena rever a questão agora, focando nessa discussão, né? Quando travar e por que travar. E aí, finalmente, como travar, tá bom? Vamos então para a questão 6, que vem na sequência agora.